Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos vocês. Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso 18 até o 21. Ainda falando aí sobre o que é o Evangelho, nós vamos tratar um outro aspecto do Evangelho, que é a reconciliação. Então, nosso tema é o que é o Evangelho, e dentro desta pergunta, uma das respostas que nós temos sobre o que é o Evangelho é que o Evangelho é reconciliação. Então, guarde muito bem essa palavra, é uma palavra muito importante dentro do vocabulário bíblico, por assim dizer, que vai nos ensinar as grandes verdades do Evangelho da Palavra de Deus. Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, o verso 18 até o 21, diz assim: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, só assim, dando uma recapitulada, do assunto passado, a gente se deparou com essa palavra aqui, justiça de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, né? Ele vai falar que é a justiça de Deus, a ira de Deus se revela o céu sobre toda impiedade e injustiça. Então, se a ira de Deus se revela do céu sobre toda impiedade e injustiça, isso significa que Deus é justo, né? Para a gente estreitar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, Deus não é apenas justo, Deus é justíssimo, né? Então, isso é uma característica de Deus muito apurada, faz parte do seu caráter, do seu atributo, de quem Ele é. Deus não é apenas justo, Ele é justíssimo. E para salvar pecadores e reconciliar pecadores, Deus precisava fazer o quê? Imputar a sua justiça, ou executar a sua justiça, e alguém tinha que pagar por essa justiça, alguém tinha que pagar por essa pena. E aí a gente vê lá em Romanos 3, né, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela fé que é em Cristo Jesus, que eu expliquei, a gente que não estava, né, semana passada. Essa expressão em Romanos 3, 23 e 24, né, que diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é uma sentença só, o versículo não para por ali. Quando ele vai para o 24, diz: sendo justificados gratuitamente pela fé que há em Cristo Jesus. Então Deus, por meio de Cristo, Ele realizou essa justiça, condenando um inocente, né, na cruz. Cristo foi condenado, e Ele então se torna para nós a justiça de Deus. Então, o grande dilema que desde a reforma protestante até os dias de hoje, quando nós assim nos debruçamos sobre a palavra de Deus, que a gente vê quem Deus é, né? Como eu disse, vou repetir novamente, Deus não é apenas justo, Deus é justíssimo, a perfeição em todo o seu caráter, em todo o seu ser, em todos os seus caminhos. A justiça de Deus precisava ser imputada, executada sobre alguém. Então, o dilema é: como pode um homem pecador ser justo diante de Deus? Então, você tem um Deus santo, puríssimo, justíssimo, pecadores caídos, falidos, sem ter o que fazer, sem ter o que oferecer, por mais que ainda haja traços da imagem de Deus no homem, como a gente tem ouvido aqui em Gênesis, bondade, capacidade de criar, de relacionar. Como pode um homem caído, um ser humano caído, se relacionar com Deus tão
puro desta forma. Deus precisava executar sua justiça. Então, sobre Cristo é derramado a ira de Deus naquela cruz. Quando Jesus diz está consumado, Ele está não apenas dando uma possibilidade para que o homem seja salvo, Ele está executando o plano da salvação de maneira cabal, completa. E aí, irmãos, a gente se fala aqui no Evangelho sobre o que é o Evangelho, que o Evangelho é reconciliação. Então, observe bem que muitos, se a gente pegar assim a situação da época, o pano de fundo do Novo Testamento, algumas palavras que eram utilizadas ali no dia a dia, elas são transformadas em vocabulários bíblicos. Por exemplo, a palavra Boa Nova, Evangelho. Ela não somente quer dizer assim a Boa Nova, o Evangelho. Já está lá no Antigo Testamento. Se você olhar em Isaías 52, você vai ver quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, quando havia um anúncio de paz, de que um rei vencia uma guerra, era anunciada uma boa nova. Então, o Novo Testamento vai lá, pega este termo e emprega agora, dando a ele um novo significado. Com a palavra reconciliação, não existe nenhum termo para que se pegue, para que se empreste e dê um ressignificado a essa palavra. É uma palavra totalmente nova. Tanto é que reconciliação você vai ver apenas 5 vezes no Testamento. Você vai ver em Romanos 5, 10, 11, 11, 15, 2 Coríntios 5, 18 a 21, Efésios 2, 14 a 17, Colossenses 1, 19 a 22. E aí você vai ver a palavra reconciliação. E a abrangência da reconciliação de que Cristo executou, ela não apenas vai para o homem falido, caído, quebrado, pecador, para com Deus. Cristo reconcilia todas as coisas nele. Isso está no texto de Colossenses 1:19. Reconciliar com ele todas as coisas. Então a abrangência da obra de Cristo, ela é enorme. Um teólogo já falecido americano chamado Orson Sproul, se escreve R.C. Sproul, ele disse uma frase assim sensacional: o pecado é uma traição cósmica. Para você ver a abrangência do pecado. Mas a redenção de Cristo, não foi ele que falou, sou eu que estou parafraseando aqui, A redenção que Cristo efetuou na cruz, ela tem a mesma extensão. Então, por isso que Cristo pode reivindicar todo o universo para si, porque tudo foi reconciliado por meio dele. Bom, para a gente entrar aqui ainda mais nesse texto, em um mundo onde as palavras sofrem um desgaste muito grande, por exemplo, amor, perdão, as palavras são banalizadas, nós precisamos nos agarrar às riquezas das palavras de Deus. Quando eu digo palavras de Deus, estou falando de verbos, de substantivos: reconciliar, amar, perdoar, regeneração, santificação. São essas palavras que a Bíblia tem como um vocabulário muito maravilhoso, que nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, para que essas palavras não se desgastem. Por exemplo, hoje a expressão Deus é amor, ela é muito desgastada. Por que ela é muito desgastada? Porque ela perdeu o seu significado bíblico? Não, pelo modo que ela é utilizada. E por que eu digo isso? Deus é amor. Mas em que sentido? Está se falando que Deus é amor, que Ele pode aceitar tudo, que tudo pode ser feito, porque afinal das contas Deus é amor e nenhum juízo será requerido? Não é isso. Então quando a gente olha para os vocábulos bíblicos, os seus significados, a gente tem uma compreensão bíblica, teológica mais aprofundada, e essas palavras nunca perderão o seu sentido. Então, também outro escritor que faleceu em junho do ano passado, eu particularmente sou suspeito de falar porque eu gosto muito, que é o Packer, se escreve J.I. Packer, se você tiver curiosidade de pesquisar, você dá uma olhada. Ele chamou essas palavras de vocábulos de Deus: santificação, regeneração, mortificação do pecado, coisas que a gente não escuta, mas que está aqui, dentro da palavra de Deus, como vocabulários ricos de Deus para nós.
E reconciliação, não menos, é um vocabulário bíblico muito precioso. Então, o que passa em nossa cabeça quando nossos relacionamentos são quebrados? Não fui eu que cometi o delito mesmo, foi a pessoa que me ofendeu. O que a gente espera nisso? Naturalmente, que a pessoa, referida à pessoa, venha pedir perdão, porque nós nos colocamos numa posição, afinal de contas, não foi eu que fiz, não cometi nenhum, foi ela que ficou brava, ela que fez isso, ela que fez aquilo, eu não tenho culpa nenhuma. Então, se ela quiser falar comigo, tem minha amizade, ela que venha pedir perdão para mim. Não é assim que a gente pensa? Né? A gente tem essa mentalidade. E então, quando os relacionamentos são quebrados, a gente já pensa dessa forma: foi ele que me ofendeu, não vou pedir perdão, afinal de contas eu não fiz nada. E a gente fica esperando de maneira orgulhosa, egoísta, que essa pessoa venha pedir perdão. Mas aqui dentro da palavra de Deus, o verbo reconciliar e o substantivo reconciliação não são palavras comuns no Novo Testamento. Somente Paulo usa essas palavras em conexão com o relacionamento entre Deus e os homens, e mesmo assim apenas em 5 textos. Vamos dar uma olhada em alguns. Abra aí comigo, por favor, Romanos capítulo 5 e o verso 10. Romanos 5, 10 e 11, para a gente ver aqui aonde a Bíblia está empregando essa palavra reconciliação. Romanos 5, 10 e 11, que diz assim: olha só, lembra que eu falei, né? Quando uma pessoa nos ofende, a gente espera que ela venha pedir perdão. E aí a gente olha e fala: fulano se tornou meu inimigo, então ele tem que pedir perdão para mim, não é eu que tenho que pedir perdão para ele. Mas olha só o que a Bíblia nos diz a respeito da reconciliação de Deus, que o Evangelho também é reconciliação. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então nós temos aqui a mesma palavra em algumas variantes 3 vezes, que é reconciliados, depois novamente reconciliados, depois reconciliação. Deus tomou a iniciativa de vir até nós. Estava aqui na semana passada, lembra que eu falei? Deus vence, né? Deus vence pelo seu amor gracioso, quebrando a nossa dureza de coração e transformando a inimizade em amizade. Quem quebrou o círculo do relacionamento? Nessa questão aí, quem quebrou? Deus, né? Não foi Deus, foi nós. Em Adão, todos nós caímos, e mesmo assim Deus veio e tomou a iniciativa de nos reconciliar. E isso já acontece lá no Éden. Deus vem e fala: Adão, onde você está? Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim, temi, então eu me escondi. Deus vai até Adão: Adão, onde você está? Deus providencia vestes, porque as suas roupas gloriosas agora já não existem mais. Deus providencia vestes, veste Adão, e Deus toma toda a iniciativa, mesmo o homem quebrando o vínculo da aliança, do relacionamento que ele tinha em seu estado perfeito com Deus. E em Adão, todos nós caímos, porque Adão é o representante da raça, né? Se vocês não tiverem conseguido entender, você pode perguntar, tá bom? Se tiver dúvidas também, um comentário extra, pode falar. Estou usando o microfone para efeito de gravação, para os irmãos poderem ouvir aí depois, mas é um culto onde a gente pode ter uma interação, tá bom? Então aqui, reconciliação, reconciliados 3 vezes. Romanos 11, 15, já que estamos em Romanos, olha só, fala a respeito do endurecimento de Israel, da sua rejeição ao Evangelho, e como os gentios são colocados dentro da reconciliação de Deus em Cristo. Olha só: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida entre os mortos? Mais uma vez Paulo está falando aqui da reconciliação. E aí 2 Coríntios 5,18,
20, que é o texto que nós lemos aqui. Efésios 2, 14 e 17. Acha alguém para mim, por favor, lê aí. Alguém lê Efésios 2, 14 até o 17, depois Colossenses 1, 19 e 22. Por isso eu vou falando aqui. Então, o próprio Packer vai nos dizer aqui, né, que Efésios, Ricardo, se você está procurando aí, 2, 14 a 17. Efésios 2, do 14 a 17, depois Colossenses 1, 19 a 22. Então, são palavras-chave da teologia bíblica. E não é exagero dizer que para Paulo, reconciliação era a súmula e a substância do Evangelho. Era aquilo que tinha como essência. Por isso que Paulo está falando para a igreja de Corinto: olha, nós rogamos, a parte de Deus, que vocês se reconciliem com Deus. Pode ler, por favor. Pois ele é a nossa paz. Pauliano fez destruiu o parente. Com uma inimizade, anulando em seu corpo a lei de mandamentos, em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo os dois um novo homem fazendo paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Reconciliar os dois em um corpo, né? Então Paulo está falando aí de judeus, gentios, ambos têm acesso à reconciliação pela fé no Evangelho. Colossenses 1, de 19 a 22. Deixa eu ir, pode ler, por favor. Que foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Então Deus em Cristo reconciliou as coisas que estão nos céus, na terra, reconciliou, né, os homens. Então, não é exagero dizer que para Paulo a reconciliação era a súmula e a substância do Evangelho. Então, irmãos, todo Evangelho anunciado que não contém o elemento da reconciliação, rogando para que os homens se arrependam e se reconciliem com Deus, é um Evangelho falsificado. E aí a gente ouve muito, né, o pessoal usando aquele texto de Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Você já pararam para ler o texto, o que ele diz inteiro? Deixe o ímpio o seu caminho, deixe de praticar a maldade. Então ali Deus já estava orientando, né, que Ele toma toda a iniciativa de amizade, de reconciliação. Então não é somente buscar o Senhor para livramento de doenças, embora Ele faça isso, né? Ele cure, Ele dê livramento, Ele dê chuva sobre a terra, sobre os homens, mas ali há uma ordenança: deixe o ímpio o seu caminho e se converta a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Diga você. Sabe o que é o interessante, talvez, aqui? Que essa palavra reconciliação, ela é muito usada em uma relação de um adultério. No adultério. No caso do adultério, a primeira palavra aqui é reconciliação. Se você falar para analisar, nós vemos que o apóstolo Paulo usa da linguagem da igreja, a noiva, né? Exatamente. Interessante que a noiva é reconciliação. E Tiago fortalece isso, né? Capítulo 4. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Mas antes eles chamam de infiéis ou de adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Olha só, então essa... Eu bacana, para você. Não, pode falar. Também quando nós olhamos para a história dos Zés. Exato. É fantástico. Encaixa assim de maneira. Sim. E sempre há um apelo de Deus, né? Me conheçam, eu vos amo com amor eterno, né? Eu posso sarar vocês, mas sempre ali há infidelidade. Deus sempre tomando a iniciativa. Então, qual é o significado da palavra reconciliação? Quando se trata de pessoas, é mudar de inimizade para amizade.
E aí eu quero que você volte a sua mente nesse momento para João 15, quando Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas, os ramos. Jesus prossegue no discurso, né? Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, dareis muito fruto, a vontade do meu Pai será realizada na vida de vocês. Mas ele chega a um ponto de dizer assim: olha, eu já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, né? Mas ele estabelece ali agora o que? Uma relação de amizade. Então João 15 nos remete a isso. Em relação a Deus e o homem, o uso do verbo reconciliar e outras palavras relacionadas mostra que a reconciliação é primeiramente o que Deus realiza, exercendo sua graça para com o homem pecador com base na morte de Cristo, em sacrifício propiciatório, onde a ira de Deus ela é apaziguada sobre o julgamento devido ao pecado. E aí é o verso 20 de 2 Coríntios, e nós lemos: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Deus por nós rogasse. Então Deus usa dos ministros da palavra de Deus para proclamar, anunciar o Evangelho, e o Evangelho da reconciliação, o Evangelho de perdão. Todos nós precisamos passar por isso, senão não há salvação. Por isso que Paulo diz: rogo-vos que vos reconcilieis com Deus. Mas quando o apóstolo Paulo está falando isso para a igreja de Corinto, não é que eles tomariam a iniciativa, Deus já realizou tudo isso em Cristo. Então vamos lembrar que a igreja de Corinto está vivendo uma situação tanto quanto confusa e pecaminosa diante de Deus. E aí Paulo os lembra a dizer a seguinte coisa: olha, vocês foram perdoados em Cristo, Deus nos deu o ministério da reconciliação, então nós rogamos a vocês que vocês se reconciliem com Deus. Note uma coisa: nenhuma vez na Bíblia Deus é reconciliado. A inimizade é só da nossa parte, conforme Romanos 5,10 nós lemos, e Efésios 2,14 até o 17. Deus não precisa de reconciliação, nós precisamos. E aí tem um outro ponto também, muito importante, em Romanos 5, que é o texto que nós lemos aqui, diz que nós, sendo inimigos, somos reconciliados. Algumas pessoas fazem uma confusão a respeito desse texto no capítulo 5, no comecinho, que diz que nós temos paz com Deus. Deixa eu achar aqui e ler para vocês, para a gente poder olhar para o texto e entender melhor. Olha só: sendo, pois, justificados pela fé. Se somos justificados, somos reconciliados. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente pensa assim: nós temos paz. Essa paz aqui, irmãos, não é um sentimento de estado de espírito: eu estou em paz. E aí a gente vê as pessoas, né? Se tem paz no coração, está tudo certo. Nem sempre. Muita gente pode ficar em paz, né? Então não é um estado de espírito, não é uma calmaria, não é somente ter a paz de Deus. Essa paz que Deus nos dá é a paz onde cessou a inimizade. Porque analise comigo: um pecador, na sua condição de pecado, de miséria, ele não tem paz com Deus. Ele não consegue olhar para a cruz pela fé, porque ele está perturbado. A cruz o perturba, Deus o incomoda, Deus para ele é algo que o perturba. Isso não é uma ideia minha, qualquer pessoa que passou por um processo de conversão vai entender isso. Basta você olhar para o seu estado interior antes de Cristo. As pessoas vêm falar do Evangelho: não, viu, esse negócio, lá no fundo alguma coisa na sua consciência está, esse negócio de Evangelho, e você não consegue pecar em paz. Por quê? Em outras palavras, e é forte dizer isso, Deus era o teu inimigo. Deus era o teu inimigo. Então essa paz aqui não é uma calmaria, um estado de espírito. É a paz onde cessou a guerra, onde Deus tomou a iniciativa e foi lá e falou assim: olha, você é meu inimigo, mas eu vou demonstrar meu amor por você em Cristo. E olha só o que foi realizado. E aí que nós podemos entender
quando o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. E esse constrangimento que o amor de Deus em Cristo causa em nós é o que nos leva a ter paz com Deus. Porque agora, nós vamos ver isso aqui, deixa eu começar, não vai dar tempo, né? E agora nós temos paz e ter um acesso. Você não consegue dobrar o seu joelho e orar ao Senhor, você não consegue orar em nome de Jesus, ter ousadia, ter confiança mesmo quando você comete um pecado, isso é paz com Deus. Porque o seu relacionamento que outrora foi quebrado, ele foi restaurado. Você foi reconciliado. É por isso que o Evangelho conclama, o que é conclamar? É um senso de urgência mesmo. Rogo-vos que vos reconciliei com Deus. Interessante que quando nós observamos o 1 Coríntios, ele observa que temos a responsabilidade humana, Sim. mas alguns versículos antes falam que tudo procede de Deus. Né? Tudo procede de Deus. Enquanto isso, a palavra reconciliação demonstra o caráter de Deus no sentido de misericordioso e perdoador. Exatamente. Porque só quem perdoa pode reconciliar. Só quem perdoa pode reconciliar. E quem não está em estado de reconciliação é o inimigo de Deus. Exato. E aí é onde a sua consciência não tem paz. Então, é muito comum, irmãos, você vê, às vezes entra uma pessoa, aqui, que é morador de rua, aqui, a gente já teve vários casos. Só entra, fica um pouco, ouve. Nós não conseguimos medir o efeito da palavra de Deus no coração daquela pessoa. Pode ter um efeito positivo, de uma resposta, e a gente ora, espera em Deus que isso aconteça, mas o efeito contrário também pode acontecer. E não é para a gente olhar de cima para baixo, está vendo? Não. Isso é uma coisa que o Evangelho está ferindo a consciência daquela pessoa. Por isso que muitas vezes ela vai embora, porque ela está num estado de inimizade tão grande que na sua disposição ela é contra Deus totalmente. Isso não quer dizer que ela falar em Deus, se Deus quiser, que Deus abençoe, que ela pertence ao Evangelho, pertence ao reino de Deus. Eu sei que são verdades duras, difíceis de a gente ouvir, mas é verdade. E ele fala na leitura, se alguém está em Cristo. Isso que eu ia falar, no verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Exatamente. As coisas velhas passaram, então se fez novo. Não tem como uma pessoa tem como em Cristo não está respondendo. Exatamente. Não tem como. Não tem como. Não tem como. E aí, irmãos, para assim, fortalecer o que eu estou falando, corroborar, dar mais ênfase, eu vou citar uma frase aqui de Charles Hodge, foi um grande teólogo nos Estados Unidos do século XIX. Charles Hodge, calvinista, roxo, um homem muito centrado, ele diz assim: não somente há uma disposição ímpia do pecador contra Deus, mas também uma santa oposição de Deus contra o pecador. É de duas vias. O pecador está contra Deus, mas Deus também está contra ele. E não me pergunte como, porque só Deus consegue conciliar isso. Ele fez isso na cruz. Justiça, graça, misericórdia e ambos. Por isso que a oferta do Evangelho é sincera, ela é verdadeira. Quando nós pregamos, quem não crer, não se arrepender, já está condenado, mas aquele que crer será salvo. Olha só, quem não crer está condenado, mas quem crer, a oferta do Evangelho é sincera, ela é verdadeira, porque ela está oferecendo reconciliação, mas ao mesmo tempo ela está apontando a responsabilidade humana de responder ao chamado do Evangelho. Como isso vai acontecer, irmãos? Isso é só uma obra do Espírito de Deus, que nós não podemos decifrar, que muitos teólogos disseram, a nomearam como uma obra silenciosa do Espírito Santo de Deus. Só Deus pode falar. E eu vi uma frase esses dias que diz assim: olha, quando você prega o Evangelho e a pessoa responde, não tem nenhum efeito seu na pregação. Essa pessoa já está sendo preparada por Deus há muito tempo. Então quando vem alguém, vamos para a igreja, como aconteceu comigo. Não, vamos para a igreja, vamos. Aí pega, vai para a igreja, chega lá. No contexto que eu vivia, quem quer aceitar Jesus foi lá para frente, estou aqui até hoje. Conheci muitos casos, muitas vezes, no começo, só vem para frente, chora, nunca mais volta.
né? Mas nós seguimos confiando no Evangelho e pregando que todo homem se reconcilie com Deus. Então, o pano de fundo das boas novas do Evangelho, da graça divina, como diz o Quaker também, são as más novas do juízo divino. Isso é fantástico, é sensacional. Então, reconciliar significa estabelecer a paz, e isto se dá pelo sangue da cruz. Quem pode ler para mim? O senhor Rafael, está com a Bíblia, faça aí, e não leu como os demais. Lê Colossenses 1:20 para mim, por favor. Colossenses capítulo 1, verso 1. Acho que a gente já leu, mas vamos ler de novo. A paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, ou a ordem inversa aí, tanto faz, né? E aí, vamos partir para um outro ponto aqui. Pode falar. Aqui dá para ter uma ideia da dimensão que foi o estrago do pecado. Exatamente, por isso que eu falei da frase do Sproul, né? O pecado é uma traição cósmica, então ele não dividiu só a terra, dividiu tudo. Os animais, Tudo. vegetação, a natureza. Por isso que a extensão da obra de Cristo, ela também é cósmica, porque todo o universo pertence a ele. Fala que geme, a natureza geme. Sim. Gênero, exatamente. Todo cristão genuíno, ele sente esse anelo, esse gemido. Porque convenha comigo, viver é bom, porque atrapalha o pecado. Trabalhar cansa, doença, nesse caso, mas viver é bom, viver não é ruim. Interessante a postura da... É o pecado. Sim. É o pecado. É interessante a postura da criação, porque Deus ele coloca o limite dos mares e obedece. Exatamente. E o anseio pela volta, algo que falta para nós a natureza tem. Que é ela geme. Diferente de quando o ser humano está naquele expectativa da morte, ele quer ver. Não quer morrer? Ele não quer que a situação vai. Já a natureza não para. Já pede, exatamente. Mas assim, eu entendo por que o cristão às vezes ele não quer morrer, em alguns casos. Sim. O cristão que tem a segurança em Deus, ele vai sentir o medo da travessia do rio, né? Mas por quê? Porque o homem foi feito para viver. Sim. Né? E em Cristo nós temos a vida. Então, na segurança que nós temos, é só um rio que eu tenho que atravessar e eu vou ao encontro do meu Salvador. E aqui um outro ponto a ser destacado, irmãos, com muita ênfase, que está aqui em Coríntios e em outras referências, que é o quê? É o sangue de Jesus. É o sangue. E eu já vi muita gente falar, né? Tinha um demônio lá, mas o sangue de Jesus tem poder. Mas Deus é tão bom, misericordioso, que ele expulsa por causa de um clamor desse. Mas não é o correto. Não é o correto. Porque o sangue de Cristo, puro, inocente, foi derramado para perdoar pecados. Então vamos fazer um tour aqui, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Foi a marca do sangue que livrou os israelitas da morte. Êxodo 12:13. Deus cobriu Adão e Eva, como já disse, com peles, como derramamento de sangue, simbolizando o cordeiro morto desde a fundação do mundo, conforme Apocalipse 13:8. Então aqui você tem Gênesis e Apocalipse, olha só como é a obra da redenção. Então, o que a Bíblia trata? A obra da redenção, Cristo. Esse é o assunto central e principal. O livro da aliança e o sangue aspergido sobre o povo, quando o povo está lá no pé do Monte Sinai, é dado os 10 mandamentos, o povo reunido, e eles fazem uma aliança com o Senhor. Deus já tinha estabelecido os termos dessa aliança, mas eles pegam o sangue e aspergem o povo. Está em Êxodo 24, 7-8. Dou a minha vida pelas ovelhas, disse Jesus em João 10:11. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Hebreus capítulo 9, verso 22, o texto diz assim: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Pelo sangue de Cristo temos graça e perdão para os pecados cometidos. Olha só, irmãos, então, quando nós falamos do Evangelho, que o Evangelho é reconciliação, isso aqui faz uma diferença muito grande. Por quê? Porque nós fomos reconciliados com Deus. Deus nos tirou do domínio do império das trevas e nos trouxe para o domínio da luz. Amém?
Só que aí, muitas vezes, o crente, já que experimentou a reconciliação com Deus, quando ele comete uma falha, o que ele faz? Ele começa a se separar. Ele já não ora mais, ele não busca mais a presença do Senhor em oração, na leitura da Bíblia. E entender esse propósito do Evangelho, que é a reconciliação, faz a diferença na santificação de modo diário e contínuo na nossa vida com Deus. Porque quando nós entendemos que nós somos reconciliados com Deus, abra aí, 1 João 1 e 7, depois se você quer até o capítulo 2, verso 2, 1 João 1 e 7, olha só, esse texto é algo que tem que estar na nossa vida diariamente, na recordação da nossa mente. Por quê? Porque a todo momento somos assaltados pela nossa corrupção, pela nossa maldade, por pecados, falhas cometidas. 1 João 1 e 7, olha só, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então isso, irmãos, é uma promessa para a vida diária, isso faz parte, está incluso na reconciliação que o Evangelho nos proporciona. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, quem confessa isso? Só aquele que conhece o Senhor é que pode confessar. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Por quê? Porque nós vamos confessar com uma outra disposição de mente. Não é uma confissão assim, eu cometi pecados, eu errei, eu assassinei alguém e fica por isso mesmo. Não, eu cometi pecados contra quem? Contra o meu Deus. E aí João diz que roga para que nós não pequemos. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, a obra da reconciliação, ela não é só para tirar o homem do pecado vil e trazê-lo para a presença da luz. Ela é para o nosso dia a dia. Pelo seu sangue somos comprados para Deus, conforme Apocalipse 1 e 5, com o seu sangue nos fizesse para sempre reis e sacerdotes. Então, quando nós valorizamos o sacrifício de Cristo, a coisa muda no nosso dia. Nós temos ousadia, confiança, e aí eu vou chegar em outro ponto aqui. Então, o que o homem moderno precisa? O homem moderno precisa de caminhos antigos. Leia aí, Jeremias capítulo 6 e verso 16. O poder do sangue de Jesus é o que pode purificar o homem do seu pecado, como nós já lemos em 1 João 1 e 7. De repente, mas talvez você não guarde todas as referências que eu estou falando aqui. Mas eu estou utilizando essas referências para você ver que tudo isso tem base bíblica. Para a gente entender a obra da reconciliação em Cristo. Jeremias 6,16. Quem achar aí pode ler. Assim diz o Senhor, e Deus, duas mulheres tiveram os caminhos antigos, qual é o teu caminho? Andai por ele, deixarei descanso para vós. Mas eles disseram, não andaremos nele. Olha só, a rebeldia do povo. Eles disseram, nós não andaremos nele. Mas Deus orienta. Vão pelas ruas, gritem, onde estão os caminhos antigos? E andem por ele. Este é o conselho do Senhor. É onde os crentes, os amados por Deus, irmãos, nós temos que guardar isso. Será que nós temos uma ideia de Deus carrancudo, sempre pronto a nos chicotear quando nós cometemos algum pecado? Sobre aqueles que estão em Cristo, a face amorosa do nosso Salvador sobre nós. Não é uma desculpa para o pecado, jamais, né? Mas nós temos nele perdão, graça, luz, confessar o pecado, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Isso faz uma diferença quando nós vamos orar. Senhor, eu me aproximo de Ti, é por causa do sangue do Teu Filho que me purifica de todo pecado. Como Davi fez, lá no soco, purifica-me, para eu ser limpo de grande transgressão. E sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado. Então, na confiança de Davi, na confiança na cruz de Cristo, é que nós, pelo sangue, nos aproximamos e temos ousadia. Essa ousadia é diferente assim, vou usar um termo bem popular, é de você ser abusado. É uma confiança ousada. Você não está sendo abusado, você está sendo ousado diante do Senhor. Mas é aquela ousadia temerosa, sabe? Quando você chega assim, igual
a parábola do fariseu e do publicano lá em Lucas 18. Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Mas ao mesmo tempo está sendo ousado, porque nós podemos nos aproximar diante do Senhor. Por aí vai. E agora desfrutam da sua amizade e companhia. O texto de Hebreus diz assim: tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 19. Você consegue perceber a diferença que isso faz no seu relacionamento com Deus? Que pequenas falhas, imperfeições não nos afastam do seu grande amor? Que nossa posição de filhos de Deus é um grande privilégio. Você já parou para pensar nisso? Um grande privilégio. Deus não precisa de nós, jamais, em momento algum, mas Ele nos colocou numa posição muito privilegiada. É o sangue de Cristo que nos dá confiança, conforme Hebreus 10, 19, novamente, que diz assim, está bem próximo aqui, eu vou ler rapidinho para vocês. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos-nos. Ele se coloca na mesma posição, e é como se fosse uma advertência assim, vamos, com interesse, com um coração verdadeiro, com interesse e certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Olha só, que promessa maravilhosa. É a confiança ousada que temos um grande sumo sacerdote que com o seu próprio sangue nos deu perdão e nos reconciliou com Deus, o Pai. Para a gente encerrar aqui, irmãos, 1 João 5,14, eu vou ler para vocês, olha só, falando a respeito dessa confiança da reconciliação. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Não se desespere por achar que sua fé é fraca ou pequena, mas vale uma confiança no Senhor, mesmo que fraca ou pequena, do que a confiança nas suas próprias forças. Salomão disse um provérbio muito interessante, está logo no começo, 3 e 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, não se apoie no teu próprio entendimento. Quantas vezes nós somos levados a nos afastar da nossa comunhão com Deus, porque pensamos que Deus é muito santo e muito elevado e não podemos nos aproximar dele? De fato, Ele é tudo isso, mas Ele nos reconciliou. Ele se tornou nosso amigo, sem nada termos feito. Veja o que diz o apóstolo Paulo: rogo-vos que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, se apropriem do perdão e da reconciliação de Deus por meio de Cristo, em que o seu Espírito Santo habita em nós. Como já dissemos, reconciliação é a essência do Evangelho. Algo que vem em nome do Evangelho sem essa essência é adulteração, Evangelho falsificado. Graças a Deus que o Evangelho genuíno é puro e sem elementos estranhos. Damos graças a Deus por isso. E aí nós podemos, como disse Richard Baxter, ele está no século XVII, e C.S. Lewis tomou emprestado dele essa expressão: cristianismo puro e simples. Isso é o Evangelho. O Evangelho é reconciliação com Deus. Nós possamos ter isso em mente, porque isso vai fazer uma grande diferença na nossa vida diária, da nossa comunhão e comunicação com Deus. Porque muitas vezes a gente mede, Deus, pela maneira que a gente acorda, pelo nosso cansaço. Poxa, eu não consigo acordar para orar, não consigo orar antes de dormir. É bom, irmãos, a gente falar em termos práticos, porque isso acontece todo dia. Isso acontece comigo. Que bom, eu não estou sozinho nessa. Acontece com você, eu dou graças a Deus, porque é a luta do cristão todos os dias. Então é bom a gente falar em termos práticos, para que a gente nos aproprie dessas promessas aqui que o Senhor tem através da reconciliação do Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe.